Olá gente, beleza com vocês? Eu sou o professor Mosean, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, por favor inscreva-se, deixe seu like, porque isso me incentiva a produzir mais conteúdos aqui para a plataforma, tá bom? Sem mais delongas, logo após a vinheta nos encontramos. E hoje nós vamos ver um tópico de geometria espacial, vamos estudar o cilindro circular reto. Então primeiro nós devemos entender o que é o cilindro circular reto, tá bom? Então nós vamos olhar aqui essa definição, existe uma mais complexa, mas vamos nos deter a essa aqui porque nós vamos estudar o cilindro particular aqui, o circular reto, tá bom? Então vamos lá, o cilindro circular reto ou de revolução, também aí nós chamamos dessa forma, é um sólido gerado pela rotação de 360 graus de um retângulo ABCD em torno de um eixo que contém um de seus lados. Então nós temos aqui ó, o retângulo ABCD, tá bom? Ó, ABCD, e nós pegamos um de seus lados e colocamos um eixo. Esse eixo, né, foi colocado aqui, ó, no lado BC, tá bom? E fazemos uma revolução, ou seja, fazemos um giro, tá certo? Na hora que você gira isso aqui, ó, ele vira o que nós chamamos de um cilindro circular reto ou de revolução, tá bom? Algumas particularidades aqui do nosso cilindro, tá? Nós temos que a geratriz em um cilindro circular reto, a geratriz, que é o segmento, né, esses segmentos, por exemplo, do C até aqui o B, por exemplo, nós temos que seriam os centros da nossa circunferência. E todos os segmentos paralelos, né, do tipo B, paralelos a BC, que vão desse plano de baixo até o de cima, todos os segmentos que são paralelos a eles, né, nós podemos dizer que são as nossas geratrizes, tá certo? Nesse caso do cilindro circular reto, nós temos que a geratriz é numericamente igual à altura do cilindro. Nós temos que o cilindro circular reto é dado pela revolução desse retângulo ABCD, e em um dos seus lados temos aqui um eixo e fazemos a rotação desse retângulo, tá bom? E transformamos aqui no que nós chamamos de um cilindro de revolução ou um cilindro circular reto. Vamos lá dar continuidade ao nosso estudo. Agora nós vamos ver a área da base de um cilindro reto, tá bom? A área da base de um cilindro reto. As bases são circulares, tá bom? Nós já havíamos falado aqui no slide anterior. Portanto, se é circular, logo nós vamos ter que calcular aqui a área de um círculo. Ou seja, a área da base, na verdade, vai ser a área de um círculo. A área da base, sendo um círculo, nós vamos ter que a sua área é igual a πr ao quadrado, tá bom? Sempre lembrando, né, muitas das vezes as questões acabam trabalhando com o π igual a 3,14, tá certo? Algumas podem deixar do jeito que está, somente o π, outras, quando quer saber o valor, realmente coloca aí a aproximação do π, tá certo? Mas a área da base para um cilindro circular reto, ou seja, é a área de um círculo. Logo, a área que nós vamos estar interessado é a área de um círculo, que é igual a πr ao quadrado. Então, lembre-se disso. Na hora que você estiver trabalhando com um cilindro circular reto, você vai ter ali a área da base, que é a área de um círculo, logo πr ao quadrado, beleza? Agora nós vamos ver como nós calculamos a área da superfície lateral de um cilindro reto, tá bom? Se você observar, a superfície lateral de um cilindro, ela é igual à área de um retângulo, tá certo? Mas para a gente calcular a área de um retângulo, nós precisamos saber quem é a base e quem é a altura, tá bom? Então a gente vai observar o seguinte, ó. Como esse retângulo, ele compreende o comprimento de um círculo, né? Se você observar e pegar aqui, ó, ele tem um círculo assim. Então, esse comprimento desse retângulo, ele tem o tamanho do comprimento de um círculo, tá certo? Quem é o comprimento do círculo? 2πr. Tá aqui, ó, 2πr. E a altura? É a altura do próprio cilindro, a altura h, tá certo? Aí você lembra que a área de um retângulo é igual ao quê? Base vezes a altura. Mas quem é a base? 2πr. Tá aqui, ó, 2πr vezes a altura. Quem é a altura? h vezes h. Tá aqui bem bonitinho para você, tá certo? Então é só você observar o seguinte: a área da superfície lateral de um cilindro reto nada mais é do que a área de um retângulo, onde as suas medidas são o comprimento do círculo, aqui na sua base, tá vendo? Ó, 2πr, e a altura é a própria altura do cilindro. E a área de um retângulo é base vezes altura, então fica 2πr vezes h. Então, gente, só para vocês não confundirem, tá? Vou tentar aqui esboçar um cilindro reto, tá aqui, show de bola.
E aí, ó, presta atenção. Então, para calcular a superfície lateral, nós não estamos levando em consideração as bases, tá bom? Desse cilindro. Então, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, nós estamos calculando somente essa parte aqui, ó. Essa parte que está em verde, beleza? Enquanto as partes que estão em amarelo, nós não estamos calculando. Nós estamos calculando só a parte ali ao redor, né? Como se fosse o corpo, tá bom? Então, nós calculamos a área dessa região, da superfície lateral, beleza? Agora, no próximo slide, nós vamos calcular a área da superfície total. Aí sim, nós vamos levar em consideração essa outra área. Mas agora mesmo, somente a área lateral, beleza? A área lateral vai ser igual ao quê? 2πr vezes a altura do cilindro. Sempre lembrando, gente, que aqui o nosso R é o raio da base, tá certo? E aqui o H é a altura do cilindro, beleza? Vamos lá para o próximo slide. Agora, gente, nós vamos calcular a área da superfície total de um cilindro, tá bom? Então, nós não vamos querer somente essa parte aqui. Nós vamos também querer a parte que envolve as bases, tá certo? Então, vamos lá. A superfície total compreende a superfície da base e a superfície lateral, beleza? Então, nós vamos tanto calcular a área lateral quanto a área da base. Mas nós não vamos precisar fazer isso, porque essa fórmulazinha aqui, ó, da área total, já nos dá o valor dessa área total, sem a gente precisar calcular separadamente. Como é que fica? Fica da seguinte forma: 2πr vezes H mais R. Beleza, professor, eu entendi. Mas como é que a gente chega nessa fórmula aí? Beleza? Se você é aventureiro e quer saber como é que chega nessa fórmula, vamos lá ver como é que a gente chega. Se você já está satisfeito com a fórmula, pode avançar mais para frente, tá bom? Aí o seguinte, ó. Você quer saber como é que chega nessa fórmulazinha aqui? Da seguinte forma, veja o que aqui diz a nossa definição. A superfície total compreende a superfície da base e a superfície lateral. Olha, eu estou dizendo que a área total é igual à superfície da área da base, mas veja só, eu tenho aqui uma base, tá bom? Que é um círculo, né? E eu tenho aqui outra base. Então eu tenho que calcular a área dessas duas bases aqui. Mas se elas são a mesma coisa, o que é que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui 2 vezes a área da base. Beleza? Beleza. Agora, e a superfície lateral? Mais a área lateral. Beleza. Nós já sabemos calcular a área da base e também sabemos calcular a área lateral. Então vamos substituir aqui pelas suas respectivas fórmulas. Vamos lá. Para calcular a área total, eu vou fazer o seguinte: 2 vezes, né, ó, a área da base. Mas quem é a área da base? Tente lembrar, a base é um círculo. Então, eu vou ter aqui πr ao quadrado. πr ao quadrado. Beleza. Mais a área lateral. A área lateral vai ser quem? Olha aqui, gente, ó. A área lateral, lembra que é a mesma coisa que a área desse retângulo aqui? 2πr vezes a altura. Então vamos colocar aqui, ó, 2πr vezes a altura, que a altura é h, tá bom? Se você não estava lembrando da área lateral, tá aqui 2πr vezes a altura. Show de bola. E agora, professor, não está aparecido ainda não. Vamos lá, vamos só organizar aqui. Presta atenção, quem é que a gente pode colocar em evidência aqui? Olha, tem 2 aqui, tem 2 aqui. Então, esse 2, aparentemente, ele dá para ser colocado em evidência. Então, vamos lá. 2, beleza. Π tem aqui e o π também tem aqui, ó. Então, vamos colocar 2π. Show de bola. O R, olha aqui, ó. Tem um R ao quadrado aqui e tem um R bem aqui. Então, nós vamos pegar aquele que tem o menor grau, que no caso é o R. Show de bola, o Rzinho. 2πr. Aí, ó, presta atenção, o H só está aqui desse lado, então nós não vamos mexer com o H, porque ele não é comum aqui a esses termos. Show de bola. Pegamos aqui os termos que são comuns, colocamos eles aqui todos multiplicando. E agora, o que é que nós vamos fazer? 2πr ao quadrado dividido para 2πr. Vai sobrar quem? Somente um R daqui, né, ó. Vai sobrar apenas um Rzinho. Show de bola. Aí, ó, o sinal aqui, mais 2πr
πr vezes h dividido para 2πr. Vai embora todo mundo aqui, ó, fica somente o h, beleza? Então nós vamos colocar aqui r mais h. Mas para ficar parecido, professor, tá trocado, não tem importância, porque a soma ela é comutativa. Então tanto faz eu colocar r mais h, ou se eu quiser colocar para ficar igual lá em cima, h mais r, beleza? Se você estava com dúvida de como chegar nessa expressão, acabamos de encontrar aqui facilmente, tá bom? Espero que você tenha entendido aí, beleza? Vamos dar continuidade aqui à nossa aula. E sempre lembrando, gente, se você não está inscrito, por favor, inscreva-se, deixe seu like, porque isso me incentiva mesmo a produzir mais conteúdos. Vamos lá. Então, só recapitulando aqui, ó, para você calcular a área total, você vai simplesmente calcular usando essa expressãozinha aqui, facinho, facinho. Vamos lá. A área total é igual a 2 vezes o π. O π geralmente vai ser dado pela questão e geralmente usa-se o valor 3,14 vezes o raio, ou seja, o raio da base aqui, tá, ó, vezes, abre parêntese, h, que é a altura, mais o raio, tá bom? Você vai somar a altura mais o raio e vai fazer essa multiplicação e acha a área da superfície total de um cilindro reto. Facinho, facinho, gente, sem dificuldade. Calma aí que nós vamos já exercitar esses conhecimentos, tá bom? Agora nós vamos ver como se calcula o volume de um cilindro, tá bom? Como é que é feito o cálculo do volume de um cilindro? Observe, o volume de um cilindro é determinado pelo produto da área da base, ou seja, AB, tá aqui, ó, pela medida da altura, ou seja, vezes o H, vezes H, vezes a altura. Show de bola. Só que você lembra, né, que a área da base é quem? Gente, a área da base não é um círculo? Logo, nós vamos ter aqui πr ao quadrado, tá certo? πr ao quadrado. Então, no lugar desse área da base, vamos substituir aqui por πr ao quadrado. Então, o volume do cilindro vai ser igual a πr ao quadrado vezes a altura. Show de bola. Facinho, facinho, né, gente? Não tem dificuldade, muito fácil, beleza? Você pode tanto encontrar a área da base depois vezes a altura, calcular separadamente e multiplicar pela altura, ou já coloca aqui direto na formulazinha, ó. Diretamente você calcula πr ao quadrado vezes a altura e acha ali o volume do seu cilindro da questão que você está resolvendo, beleza? Vamos agora resolver o exercício que eu tenho certeza que você quer colocar em prática esses conhecimentos agora. Vamos lá comigo. Então vamos lá, gente, nosso primeiro exercício aí, ó. No cilindro reto, o raio da base mede 4 centímetros e a altura 10 centímetros. Beleza. Então a gente já tem o raio igual a 4 centímetros. Vou deixar anotado aqui. Sempre eu gosto de anotar as informações porque são úteis para a nossa resolução. 4 centímetros e a altura, ou seja, o H é igual a 10 centímetros. Show de bola. E aí, o que é que se pede? Calcular a área da base. Gente, a área da base é o quê? É um círculo. Então, você vai calcular aqui, ó, a alternativa A. Deixa eu colocar aqui uma coisinha diferenciada. A alternativa A, nós vamos calcular a área de um círculo, que é a área da base de um cilindro reto. A área da base é igual ao quê? πr ao quadrado. πr ao quadrado. Gente, basta agora a gente pode substituir o valor do π, ou então a gente pode deixar o π sem ser calculado mesmo, ó. Então fica o seguinte, ó, a área da base vai ser igual π, eu posso deixar do jeito que está aí, vezes o raio ao quadrado. Mas quem é o raio? Tá aqui, ó, 4 centímetros. Então vai ficar vezes 4 ao quadrado. Então, a área da base vai ser igual a quanto? A área da base vai ser igual a 4 ao quadrado dá 16. 16π. 16π o quê? Nós estamos trabalhando com área e a medida aqui é centímetro. 16π centímetros quadrados. Se você quisesse calcular o valor aproximado, você poderia substituir no lugar do π, colocar 3,14, né? Então você ia ter aí 3,14 vezes 16, que dá aproximadamente 50,24, tá bom? Então aqui fica a seu critério, tanto deixar assim, 16π centímetros quadrados, ou então você colocar na forma decimal, que ia ficar
50,24 centímetros quadrados, beleza? De acordo com o que o seu professor pedir. Beleza, galera? Resolvemos aí o primeiro item. Vamos lá que eu estou empolgado aqui para resolver com vocês. Alternativa B. Ele quer que você calcule área lateral, beleza? Então, a gente já sabe fazer isso. Vamos lá. Tá aqui a alternativa B. B vai ficar o seguinte, ó. Área lateral. Já sabe fazer isso. É igual a quem? 2 vezes πr vezes a altura, tá bom? Professor, não tenho como lembrar, gente, mas você pode fazer aqui um cilindro, ó, vou até colocar aqui para esquematizar e ver o seguinte, nós já temos a informação que ele já nos deu que o raio vale 4, né? Tanto em cima quanto embaixo é a mesma coisa, tá? Então vou botar aqui embaixo, 4, e a altura vale 10 centímetros, beleza. Beleza, professor, mas eu quero calcular a área lateral. Opa, aqui ó, é a área lateral, tá, gente? Ó, não é a área total. Área lateral, beleza? A área lateral é 2πr vezes a altura. Show de bola. Só que aí você de repente esqueceu. Gente, vamos ver o seguinte, ó. Vamos abrir isso aqui. Se eu colocar para cá, vira um retângulo, tá bom? Ó, tá aqui a área, a parte lateral desse cilindro. Quem é esse comprimento aqui? É o comprimento do círculo. Quem é o comprimento do círculo? Tente lembrar. Coloque aí comprimento do círculo. Quem é? Quem é? 2 vezes... Deixa eu sair aqui para vocês verem. 2 vezes πr. 2πr, beleza? O comprimento do círculo, porque essa distânciazinha aqui, ó, nada mais é do que aquela parte que envolve ali o círculo da base, tá bom? Então é o mesmo comprimento do círculo, 2πr. E aqui a altura é o próprio h, 2πr vezes h. Não tem como você esquecer, galera. É só você se tocar aqui que nós temos um retângulo cuja base aqui desse retângulo é o mesmo comprimento do círculo dessa nossa questão, tá bom? E a altura é a própria altura do cilindro. Então fica 2πr vezes h. Tá aqui, ó, 2πr vezes h. Show de bola. E agora, vamos lá. Nós já sabemos quem é a nossa altura e também sabemos quem é o raio, né? Então o que é que a gente vai fazer? A área lateral é igual 2 vezes π vezes o raio. Mas quem é o raio? Tá aqui, ó, 4 centímetros. 4 centímetros vezes a altura. Mas quem é a altura? Ele já deu aqui, ó, a altura, ó, 10 centímetros. 10 centímetros. Show de bola. Multiplicando todo mundo aí, gente, ó, como é que vai ficar? Vai 2, esse 2 aqui, ó, eu posso multiplicar com esse 4, 2 vezes 4, 8, 8 vezes 10, 80. Então a área lateral, ela vai ser igual a 80π. A área lateral é igual a 80π centímetros quadrados, tá bom? Ah, professor, mas meu professor, ele quer colocar em decimal. Aí você vai multiplicar 80 vezes o valor do π, 3,14, a aproximação que colocam. 80 vezes 3,14 vai dar igual a 251,2. 251,2 o quê? Centímetros quadrados. Pronto, gente, é simplesmente isso. Às vezes, o que a gente precisa realmente nessas questões é entender o conceito para poder resolvê-las. Porque muitas das vezes até a interpretação dela é fácil, né? Você pega aqui uma questão dessa, ele quer que você calcule diretamente já a área lateral, a área da base, a área total. São coisas realmente que vocês precisam estar bem consolidados na mente de vocês para poder resolver essas questões, tá bom? Vamos lá continuar. Vamos para a alternativa C. Aqui na alternativa C, ele quer que você calcule a área total. Gente, nós temos 2 caminhos aqui. Ou a gente pode fazer utilizando a nossa fórmula, tá? A gente pode calcular aqui, ó, C, item C. Área total é igual a 2πr, né? Ó, a área total é 2πr vezes H mais o raio. Tá bom? Nós podemos utilizar essa nossa formulazinha, ou você pode calcular pelaquela primeira expressão quando a gente estava calculando a área total. A área total também é igual a quem? É 2 vezes a área da base mais a área lateral. Vocês lembram disso?
Foi quando a gente estava resolvendo lá, descobrindo a expressão da área total. Show de bola! Então você já tem a área da base, tá? Nós já calculamos, está aqui, ó, 16π. E você também já tem a área lateral, tá bom? Que está exatamente aqui, ó, 80π. Então você simplesmente pode substituir nesses valores e calcular diretamente aqui. Mas se você quiser utilizar a fórmula, que é a que a gente vai fazer aqui, você pode também. Então é importante vocês saberem que eu posso tanto usar uma ou a outra. As duas são possíveis de chegar na mesma resolução, na mesma resposta, tá certo? Então que vocês possam lembrar disso. Aqui ou aqui. O caminho você escolhe para resolver, de acordo com o que você achar melhor, tá bom? Então eu vou calcular utilizando aqui a nossa expressão que a gente viu em aula. Vamos lá. A área total, nesse caso, vai ser quem? A área total é igual a duas vezes quem? O π. Então vou deixar o π aqui, não vou substituir ainda, vezes o raio. Quem é o raio? O nosso raio está aqui ele, ó. Raio 4 centímetros, tá bom? Então vai ficar o seguinte, 2 vezes π vezes raio, que é 4. Vezes, aí abre parêntese aqui, a altura. Quem é a altura? Você olha aqui, ó, tá aqui, ó, 10 centímetros. Por isso que é bom você anotar, você não precisa nem ir lá na questão, você já vai nas suas anotações. 10 mais o raio. Quem é o raio? 4, ó, tá aqui, a gente já tinha pego ele aqui, vamos colocar novamente. Show de bola. E agora, vamos resolvendo aí, ó. 2 vezes, a gente pode multiplicar 2 vezes 4, tá bom? E fazer essa soma já direta aqui, ó. 10 mais 4 dá 14, né, ó? 14. Então vai ficar o seguinte, ó. 2 vezes 4, 8. Então esse resultado aqui deu 8. 8 vezes 14 dá igual a 112. Então a nossa área total vai ser, o nosso AT aqui vai ser igual a 112 π centímetros quadrados, tá bom? Não esqueça o π aqui, tá? Ah, professor, mas lembrando, eu quero em decimal. Beleza, só substituir aí o valor em decimal. Então você vai colocar aqui o π valendo aí 3,14. Se você fizer essa multiplicação, 112 vezes 3,14 vai dar igual a 351,68 centímetros quadrados, tá? Vamos ver se essa segunda expressão aqui, ó, que a gente estava utilizando, que eu estava dizendo que também resolve, chega no mesmo resultado. Eu sei que chega, mas eu quero mostrar para vocês, tá? Então vou fazer aqui do ladinho para vocês verem que funciona, tá bom? Então vou utilizar aqui essa nossa expressão. Vou botar aqui um asterisco e vou colocar ela para cá, tá bom? Aqui, imagine que ela está aqui. Asterisco, asterisco. Show de bola. Como é que nós vamos fazer? A área total é igual 2 vezes a área da base. Só que quem é a área da base? A gente já tinha encontrado, ó, no item A, que deu quanto? 16π. 16π. Mais, tá bom? Ó, porque tem um mais aqui. Mais a área lateral. E nós tínhamos achado a área lateral aonde? No item B, ó. Quem é a área lateral? 80π. Então vamos aqui, ó, 80π. Beleza. 2 vezes 16, a gente sabe que dá 32. Então aqui nós vamos ter 32π. 32π mais 80π dá o quê? 80 mais 20 dá 100. Sobrou 12, 112. Então você acaba de verificar que a nossa área total dá exatamente 112π. Olha que legal, igual ao que nós tínhamos achado logo acima. Aqui, ó, 112π centímetros quadrados, tá? Centímetros quadrados. Não esqueçam das unidades, porque ela faz parte também da resolução. 112 centímetros quadrados. Facinho, facinho. Vem comigo que nós vamos resolver o último item, né? Nós temos aí o item D, que é o mais fácil de todos, creio eu. Calcular o volume. Vamos lá. Como é que a gente vai calcular o volume? A alternativa D de dado. Vamos lembrar quem é o volume do nosso cilindro. Volume é igual à área da base vezes a altura. Ah, professor, eu estou lembrando agora que a área da base é nada mais nada menos do que a área de um círculo. Exatamente. Então você vai colocar aqui. Volume é igual à área de um círculo, que é πr ao quadrado, vezes a altura. Pronto, resolvida a questão. Nós já temos cada um desses valores. Vamos só substituir. Vamos lá. Volume é igual. Quem é o nosso π? Vamos deixar do jeito que está. Π
vezes quem é o raio? A gente já sabe quem é o raio. O raio é 4, né? Tá aqui acima, só pra gente verificar. Tá aqui 4. Vai ficar 4 o quê? Ao quadrado vezes a altura. A altura é 10, tá bom? Então você tem aí agora o volume praticamente resolvido. O volume vai ser igual a, presta atenção, 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes 10 me dá 160. Então eu vou ter que o volume do meu cilindro reto dessa questão é 160 pi, o quê? Centímetros cúbicos. Lembre disso. Agora nós estamos falando de volume. Show de bola. Professor, eu quero em decimal. Substitui novamente por 3,14 o pi. Então eu colocando aqui, ó, em decimal, vai ficar da seguinte forma: 160 vezes 3,14, que dá exatamente 502,4 centímetros cúbicos. Professor, mas se eu tivesse utilizado a área da base que eu já tinha calculado lá em cima, né? Porque eu tinha calculado aqui, ó, no item A, tá bom? A área da base deu 50,24 centímetros quadrados, ou então 16 pi centímetros quadrados, se eu não for transformar aqui o pi em 3,14. Eu poderia aqui simplesmente multiplicar por 10? Poderia. Então você aqui, ó, poderia partir direto daqui para cá. Veja só, volume é igual à área da base. Já tinha calculado lá em cima. Quanto foi que deu? Vamos voltar aqui para vocês verem. Olha aqui, ó. A área da base, 16 pi. Tá vendo? Ó? A área da base, 16 pi. Colocando aqui, 16 pi vezes a altura. Tá bom? Ó, tô seguindo aqui a fórmula. Vezes a altura. Que no caso a altura é 10. Então você vai ter que o nosso volume vai dar exatamente o que deu logo acima. Volume igual a 160 pi. E se eu substituir o pi por 3,14, eu vou chegar aqui exatamente em 502,4 centímetros cúbicos. Facinho, facinho aqui com o professor Mosean, beleza? Gente, então é isso. Essa nossa aula sobre cilindros finaliza por aqui com este exercício. Espero que vocês tenham entendido. Mais uma vez, peço a vocês que não são inscritos, por favor, inscreva-se. Deixe o seu like, o seu comentário, porque isso me incentiva a produzir mais conteúdos aqui para a plataforma do YouTube, beleza? Forte abraço e até a próxima videoaula. Valeu! Obrigado por assistir mais esta videoaula. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se e deixe seu like, porque assim você me incentiva a produzir mais vídeos. Temos muitos outros vídeos aqui no canal. Nos vemos na próxima videoaula. Forte abraço!